Você tem medo? Você acredita em lendas urbanas? E espírito? Fantasma? Se você tem medo, esse vídeo não é pra você. Mas se você tem curiosidade, fica aqui, vai valer a pena. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Gente, hoje eu trouxe um assunto aqui pra vocês bem diferente. Hoje eu vou falar sobre filmes baseados em fatos reais. Antes de mais nada, já vou explicar pra vocês que existe uma diferença entre filmes baseados em fatos reais e filmes que contam a história original. Então, nesse caso, eu vou contar só sobre filmes baseados em fatos reais do gênero terror. O primeiro deles, que eu vou contar pra vocês, é um filme que, particularmente falando, me surpreendeu um pouco, porque eu acreditava que fosse totalmente zero realidade. Mas tem o embasamento dele é verdadeiro. A Freira. Pois é, gente. James Wan vasculhou aí bastante a história e conseguiu trazer um filme sensacional, que trouxe muito impacto no cinema. E ele trouxe assim, efeitos muito bons, ele colocou a imagem da freira por um simples relato da Lorraine Warren. Nesse vídeo eu vou falar bastante do casal Warren, que no caso são demonologistas dos Estados Unidos, o casal mais famoso da história praticamente, que cuidaram de diversos, centenas de casos de atividades paranormais, demônios, espíritos, entre outras histórias. Então, eles estão envolvidos em muitas histórias, das mais pesadas, principalmente, que foram citadas no cinema, e eu vou citar alguns casos aqui deles também. Sobre a freira. James Wan, numa conversa com Lorraine Warren, ela informou para ele que ela era assombrada por uma entidade encapuzada. Nisso, James Wan, a primeira imagem que veio na cabeça dele foi de uma freira. Ele foi atrás de pesquisas e histórias do passado, enfim, e encontrou aí a história, não é uma lenda, na verdade, é uma história mesmo, da Valak. Valak, ela é um demônio, no caso, que foi citado no livro do Rei Salomão, em mil e lá, tralala, bolinhas, enfim. E ele citou nesse livro 75 demônios, e inclusive a aparência deles e como eles poderiam ser enfrentados. Nesse livro, Valak aparece na posição de 72, e ele descreve ela como um anjo, no caso, uma criança com asas, montada em cima de um dragão de 2 cabeças. Valak é um dos mais perigosos demônios, porque, além de ele ser um demônio, ele governa 38 legiões de demônios. Então, assim, ele governa muita coisa mesmo. Valak é um demônio muito forte, inclusive, ele não precisa possuir uma pessoa para se tornar a pessoa. Ele consegue, só de ver a pessoa, se tornar essa pessoa. Então, ele não precisa possuir a pessoa em si para conseguir ter a aparência dela. Então, esse é o primeiro filme baseado em fatos reais, no caso, que é A Freira, na qual acredito que quase todo mundo imagina que não tenha nenhum embasamento real. E, pelo contrário, tem embasamentos reais. Bom, segundo filme, baseados em fatos reais, A Bruxa de Blair. Gente, eu vou falar pra vocês que nesse estudo que eu fiz aí de filmes baseados em fatos reais, eu vou falar tudo assim, mais resumido pra vocês, obviamente, né? Porque senão eu ia ter que fazer um vídeo para cada filme. Mas uma das histórias que me deixou mais com o coração assim, acelerado, digamos assim, foi A Bruxa de Blair, porque eu não imaginava a história por trás do filme de fato. Então vamos lá, a história da Bruxa de Blair começa lá no século... Ixi, nem sei o século XVII, acredito eu, em 1700 mais ou menos, enfim, onde numa vila, a vila chamada Blair no caso, uma mulher foi acusada de bruxaria e ela foi expulsa da vila através dos habitantes dela que acusaram ela e foi jogada no meio da mata do lado da vila em questão durante um inverno rigoroso. Ou seja, não tinha como ela sobreviver de jeito nenhum a esse inverno no meio da mata fechada. Ok, morreu a história, ela foi jogada lá e todo mundo esqueceu. Um ano depois, no meio do inverno,
Misteriosamente, todos os habitantes que na época acusaram ela de bruxaria e expulsaram ela da vila sumiram, desapareceram, sem deixar nenhum vestígio, literalmente. Então, assim, um ano depois, todo mundo que acusou ela sumiu. Óbvio que todos os habitantes que não acusaram ela no passado ou que chegaram depois desse fato ficaram com medo e zarparam da vila. Fugiram. A vila ficou abandonada. Até mais ou menos 60 anos depois, onde a vila foi reconstruída, habitada por novas pessoas e começou a acontecer novos fatos. Durante os séculos, aconteceram diversas histórias muito macabras referente à história da Bruxa de Blair. Muito macabro mesmo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo só disso, porque é muita história para contar. Mas, resumindo, em 1994 foi onde a história tomou uma proporção que ficou famosa mundialmente, na qual 3 estudantes de cinema foram à Vila de Blair, fizeram diversas entrevistas com os moradores antigos, enfim, e eles, entusiasmados para entender um pouco mais sobre essa lenda, que até então era uma lenda, né? Eles fizeram essas entrevistas e entraram no meio da floresta. E eles nunca mais foram vistos. Totalmente desapareceram, assim, do mapa. Um ano depois, em 1995, as fitas de gravação desses cineastas, desses 3 estudantes de cinema, apareceram, na qual a mãe de um deles pegou essas fitas e levou, após assistir as fitas, levou para um estúdio de cinema. Ela achava que essa história deveria ser contada para o mundo. Ou seja, tem muita história pesada dentro dessa floresta e a Bruxa de Blair, na minha opinião, ela realmente existe. Porque, gente, a história é muito macabra. Terceiro filme, Horror em Amityville. Horror em Amityville conta a história de uma família, a família Lutz, que foi extremamente assombrada morando na casa em Amityville. Amityville nada mais é que uma cidade próxima a Nova York, nos Estados Unidos, e ela foi assombrada aí por conta de uma história que aconteceu dentro dela. Alguns anos antes da família Lutz morar nessa casa, porque eles compraram a casa através de um leilão, e eles pagaram um valor extremamente barato por conta da história que aconteceu anteriormente, morava lá a família DeFeo. A família DeFeo foi totalmente assassinada pelo irmão mais velho, no caso o filho mais velho, que ele armou, junto com a irmã, Dal, no caso, o filho mais velho, ele chamava Ronald Jr., e ele armou com a irmã Dal, uma noite antes do assassinato, ele armou com ela de matar os pais. E junto com 2 amigos, eles estavam numa roda, usando drogas, enfim. Com isso, o que aconteceu? Eles foram na noite lá do assassinato, um dia depois, né? Eles foram e mataram os pais. Quando um dos amigos viram o Ronald matando os pais, ele surtou, saiu correndo. Ronald foi atrás do amigo que saiu correndo, gritando, chorando. Com isso, a irmã ficou desesperada, foi e matou os outros os outros 3 irmãos. E com isso, quando Ronald volta para casa, viu que a irmã matou os outros irmãos, que não era o plano, ele foi e matou a irmã também. Com o passar dos anos, ele entregou toda essa história e ele assumiu toda a culpa para a polícia. E aí, enfim, a casa foi para leilão, foi vendida para a família Lutz. A família Lutz se mudou e eles conseguiram morar na casa por apenas 28 dias. Pois é, 28 dias. Eles não aguentaram mais do que isso porque eles passaram por situações assombrosas, enfim, totalmente surreal, sobrenaturais, digamos assim, que fizeram eles surtarem e eles saíram de lá em 28 dias. Eles alegaram que viam um limo verde que escorria pelas paredes, eles tentavam limpar e esse limo não saía. Eles alegaram que às 3h15 da manhã, todo dia, o pai da família, no caso, ele acordava e ele via as portas batendo consecutivamente. Eles escutavam vozes, sussurros, enfim, aconteceram diversas situações com eles. Com isso, um ano após eles saírem da casa, eles fizeram um livro contando a história deles dentro da casa. Com base nisso, veio aí os filmes, todos os famosos, enfim. Lembrando também que é importante citar que a família dos Warrens, eles também foram investigar o caso dentro da casa de Amityville.
Então eles também estão envolvidos nessa história. Quarto filme, Annabelle. A Annabelle, ela foi muito criticada nos cinemas, digamos assim, né? Muitas pessoas acharam que foi muito besta o filme, enfim. Particularmente falando, eu não analiso dessa forma. Todo filme que é criado diante de circunstâncias reais, eu levo mais a sério de filmes que são totalmente supérfluos e fala que não é baseado em fatos reais. Não que todos os filmes sejam baseados em fatos reais, isso é muito importante a gente saber a diferença. Mas vamos lá, Annabelle. Como que foi a história original dela? Existiam duas amigas que cursavam faculdade, e, enfim, uma delas fez aniversário e a mãe deu uma boneca para ela. Como elas moravam juntas, sozinhas, enfim, elas perceberam que, com o passar dos dias, elas foram encontrando a boneca em posições diferentes, em lugares diferentes, enfim, começaram a achar isso estranho. Porém, elas não achavam que fosse algo demoníaco, algo espiritual, sobrenatural, enfim. Por quê? Elas achavam que uma estava zoando com a outra. Elas não achavam que as bonecas podiam estar com algum espírito, algo do tipo. Elas pensaram que, a amiga tá me zoando, a outra amiga tá me zoando. Enfim, e foi indo por algumas semanas nessa mesma pegada. Até que chegou um dia que elas chegaram na casa delas e encontrou a boneca do lado de um bilhete escrito "Nos ajude". E foi aí que elas acharam extremamente estranho, pegaram a boneca e levaram num médium. O médium pegou a boneca e incorporou o espírito que estava possuindo a boneca. O espírito é de Annabelle Higgins. Ela incorporou o médium e contou a história dela para as duas moças, no caso a dona da boneca, enfim, a amiga dela, que ela era uma criança que havia morrido há muitos anos atrás, e ela vivia vagando pela região, e quando ela viu a boneca, ela achou atraente e se sentia mais confortável com ela e segura vivendo junto com a boneca e as donas dela. Com isso, as meninas ficaram ressentidas, ficaram, ai, tadinha dela, vamos deixar ela entrar. Enfim, deram permissão para a Annabelle entrar na boneca. Com o passar do tempo, aconteceram diversos fatos dentro da casa delas, que elas perceberam que foram enganadas. No caso, um amigo delas frequentava bastante a casa delas e o amigo não concordava de jeito nenhum com essa boneca e queria dar fim na boneca. E a boneca tentou matar o amigo delas. Com isso, elas chamaram novamente os Warrens, Lorraine e Ed Warren. E aí eles viram, estudaram a boneca e tudo mais, ficaram um pouco dentro da casa delas e perceberam que elas estavam sendo enganadas. E a Annabelle não era uma criança inocente igual que ela tinha se passado, e com isso ela queria simplesmente possuir uma das garotas e pegar a alma dela, enfim, incorporar numa pessoa e viver aí na nossa terra. E é isso aí. E detalhe muito interessante. A boneca do filme, ela só não é igual à original, que é de pano, porque a empresa, que é a fabricante, no caso da boneca verdadeira, não deu os direitos autorais pro filme. Ou seja, eles pegaram aquela boneca lá, meio que de porcelana, ou sim, enfim, plástico, um plástico bem duro, enfim. E não é porcelana, é plástico mesmo. Bem mais macabra que a verdadeira, no caso, para intitular Annabelle no filme, porque a fabricante não deu os direitos autorais. Quinto e último filme, O Exorcismo de Emily Rose. Gente, esse filme é muito tenso. Ele foi gravado, ele foi exibido nos cinemas em 2005 e ele ainda dá muito medo, sendo muito sincero. Eu assisti o filme novamente para eu conseguir gravar esse vídeo aqui para vocês. E não só assisti o filme, como também fiz pesquisas da história no caso da Emily Rose, que não é Emily Rose, o nome dela não foi, no caso. Emily Rose, o nome na vida foi Annalise Mitchell. Então, assim, é um nome totalmente diferente do filme. Mas, por questão de proteger o nome dela, enfim, colocaram Emily Rose no filme. Enfim. Bom, Annalise Mitchell, ela nasceu em 1952, numa cidade pequena, bem pequena, da Alemanha. Ela, com 16 anos, começou a sofrer sintomas de epilepsia e esquizofrenia. Com isso, trouxe uma grande depressão para ela. Os pais dela foram atrás de médicos, enfim, e começaram a medicar ela. Ela foi tomando seus remédios e tudo mais, enfim, durou algum tempo essa doença dela, digamos assim, e foi tratada.
Depois de alguns anos, voltou a ter sintomas muito graves de epilepsia, esquizofrenia, enfim. Só que os sintomas foram bem diferentes dessa vez também, no sentido de comer insetos, beber a própria urina, morder as pessoas, enfim, ela fez muitas coisas bem sinistras, o que fez os pais irem atrás dessa vez de um padre. Isso foi em 1974, acredito que ela tinha em torno de 22, 23 anos, enfim, 22 anos. Eles foram atrás de um padre, o padre foi atrás de um bispo para conseguir a autorização para fazer um exorcismo nela, e ele conseguiu depois de um bom tempo. O exorcismo da Anneliese Mitchell, no caso, ele durou nada mais, nada menos que 10 meses. Sim, ela passou 10 meses fazendo diversos exorcismos. Em registros, mostra mais ou menos que ela passou por 67 exorcismos durante esses 10 meses. Obviamente, o corpo dela não resistiu e Anneliese Mitchell veio a falecer em 1975. A história dela, o que se passa no filme é bem semelhante com a história real, só que retrata um tempo um pouco mais moderno, no caso, a história dela. Mas é bem semelhante mesmo, pelo fato de que ela fala pro padre que de fato viu aí imagens superiores de Deus, mas não foi de Deus no caso que ela viu, acho que, né, Virgem Maria também, enfim, não lembro quem que ela viu exatamente, que deu a opção de ela ir pro céu em salvação, porque ela não ia conseguir se salvar dessa situação, ou ela ia ficar e a história dela ia ser contada para o mundo inteiro. Ela resolveu ficar para a história dela ser contada para o mundo inteiro e, enfim, o mundo acreditar nesse mundo espírito. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de deixar o like de vocês, se inscrevam no canal também e deixem um comentário. Se vocês querem ver ou saber se algum filme é baseado em fatos reais e vocês querem saber a verdadeira história, deixe nos comentários também, que eu posso trazer algum vídeo aí pra vocês sobre um único filme com um tema mais aprofundado, enfim, com uma pesquisa maior, que nesse vídeo eu resumi todas as histórias, né, digamos assim, mas eu trouxe um pouquinho aí de cada para vocês terem noção de alguns filmes que são baseados em fatos reais e vocês conhecerem um pouquinho de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.